Olá, pessoal do nono ano, professor Gutenberg, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, todo mundo pronto para mais uma aula de Química? Bom, gente, alguns pais aí ligou para o colégio, né, falando aí da nossa sequência, né, no livro didático. Então, o professor, é como disse, surgiu dúvida, o professor, assim que responde as dúvidas, fala na próxima videoaula. Então, eu estou trazendo para vocês para esclarecer aí como é que o professor está adotando os conteúdos do nosso livro didático. Vejam bem, é preciso primeiro formar uma base com vocês, tá certo? Então, eu não vejo no livro didático uma sequência apropriada para nossas aulas de química, não é? Então, o que é que o professor faz? O professor usa os conteúdos que estão no livro, de fato, mas ele alterna os capítulos para poder o professor ir fazendo uma sequência de bases, né? Dando essa base para que a gente possa ir avançando nos nossos conteúdos, tá? Então, se alguns pais que ligaram para o colégio e falaram com a diretora Fátima, então o professor aí está justificando porque ele não usa a sequência, né? Eu não vejo uma boa formação básica para que a gente alternar, para que a gente possa, né, modulando de uma forma que o professor entende ser mais adequada no momento para o estudo de química junto com vocês, tá bom? Então, pessoal, tirado as dúvidas, eu gostaria de trazer para vocês as respostas, né, do nosso livro didático, ok? Então, vocês vão acompanhar junto com o livro didático, porque dentro do conteúdo que o professor viu, né, sobre misturas e separação de misturas, tem algumas questões para serem resolvidas no livro didático. E eu não vou deixar essas questões que vocês façam sozinhos. Eu gostaria de trazer para vocês e comentá-las, tá bom? Então acompanha aí, nono ano, acompanha com o professor, tá certo? Vou dizendo aqui as páginas, vocês vão abrindo o livro, dá uma pausa, claro, para que dê tempo vocês procurarem no livro, para que a gente possa responder junto, ok? Lembrando que se não tiver lugar no livro para responder e vocês não quiserem riscar o livro, tá certo? Vocês podem colocar no caderno de matéria, ok? Vamos lá, gente. Então, primeiro, abram aí o livro na página 36. Abram aí o livro na página 36, tá bom? Então, na página 36, tem a questão número 15, onde é colocado o pó de café durante o preparo dessa bebida. Ô, gente, é muito fácil, né? Então, eu coloquei umas fotos que não estão no livro de vocês, tá certo? Mas está bem aí, você está vendo aí um funil, uma garrafa, enfim, improvisando uma cafeteira, improvisando de uma maneira que vocês entendam como é feita, né? Como é feito esse processo, essa separação de mistura, né? Então, onde é colocado, gente? Né? Onde é colocado? Vamos ver a resposta? Vamos lá. Deixa o professor primeiro tirar a imagem, porque vai atrapalhar na resposta. Deixa eu ver se acho que lá de cá é melhor. Então vamos ver. Bom, gente, no interior do filtro de papel, como vocês viram ali no funil, naquela garrafa PET, que também serviu, né, para improvisar, tá certo? Por quê, gente? Vamos ver aí, ó. Qual é a função do filtro de papel, que é a 16ª questão, né? Do filtro de papel durante o preparo do café. Então, acompanha aí, é bem lógico a resposta, né, gente? Bom, primeiro, o filtro de papel ele não vai permitir que as partículas do pó do café eles atravessem seus poros, tá certo? Então, apenas a água com parte do café diluído vai atravessar, tá certo? Senão a gente ia sentir as partículas maiores na boca e não é um sabor agradável, não ficaria um café gostoso, né? Estão vendo aí uma imagem, gente, um recipiente que ficou em repouso durante 24 horas. Olha o que é que aconteceu, tá? Nós temos aí o quê? Uma solução trifásica. Estamos vendo 3 fases, né? Mas eu não vou adiantar, não. Vamos ver aí o que é que o livro pergunta. Né? Pergunta aí na 17ª qual é a relação entre os recipientes. Observem aí que um dos recipientes que eu não coloquei aqui, ele ainda não decantou as substâncias. Eu já estou até falando, né? Mas eu tenho que usar esse termo, né? Eu tenho que adiantar.
Então, o que é que acontece? Ele está lá, se você... Né, eu até pedi para que vocês fizessem em casa, lembram? Colocasse lá numa garrafa PET transparente, né? Areia, a água e um óleo de cozinha usado, por exemplo, tá? Pode ser também óleo de carro, também usado. Pode ser também. Aí o que foi que eu pedi? Tampem, agitem, né? E deixa lá descansando. E depois observem o resultado. Lembra o que eu pedi? Pedi até para vocês filmarem e mandarem. E vocês não têm feito as tarefas, essas experiências que são importantes para vocês verem bem o assunto. Inclusive, eu passei sobre né, garrafa PET, todas as fases e me mostrar quando põe a água e o resultado final lá embaixo, como é que a água vai ficar. E vocês também mandaram para mim. Mas quem fez e não mandou, ok? Dessa experiência que está aí na telinha de vocês agora, o óleo, a água e a areia que está embaixo, certo? Vocês vão ver que descansando, colocando ali em repouso, tá certo? Durante 24 horas, a solução vai ficar desta maneira aí, trifásica, tá bom? É assim que vai ficar. Aí pergunta a 18ª questão, explique o que ocorreu em cada recipiente, tá? Então, vamos lá, vamos explicar. Bom, a 17ª, as imagens apresentam a separação das substâncias por meio, né, de sua diferença de densidade, ok? Quem é mais denso e quem não é denso. Quem é mais denso, tá, vai ficar mais no fundo. Quem é menos denso, certo? Tende a flutuar mais. Tá? Então, olha aí, a 18ª questão vai explicar para vocês aí, ó. A porção de terra possui densidade maior que a água. Desse modo, o que é que você decantando, ela vai se acumular no fundo do recipiente. Na outra situação, vamos agora comparar entre a água e o óleo, não é isso? Então vamos lá. A água, ela possui maior densidade que o óleo, então com maior densidade ela vai ficar embaixo. Então nesse caso, quando decantar, o que é que vai acontecer? Vai ficar mais embaixo e o óleo vai ficar mais em cima. Tá bom assim? Tá explicado, gente? Lá vamos para a próxima questão referente à evaporação, tá? Bom, vocês estão vendo aí uma salina, no livro de vocês também fala de uma salina aí qualquer, mas enfim, salina é tudo igual, tá certo? É lá onde se extrai, né, o sal, né, proveniente da água do mar, né? Por isso o nome salina, tá? Olha, gente, eu prometi para vocês na aula passada que ia explicar sobre a vaporização e os tipos, né, de vaporização. Então, o professor trouxe vocês para explicar novamente, embora nós já vimos em sala de aula, mas eu gostaria de deixar bem claro para que vocês não esquecessem, tá? Vaporização, gente, só para não esquecer, lembram da mudança de estados físicos da matéria, passar do sólido para o líquido para o gasoso, enfim. Então vamos lá, vaporização, tá certo? É um nome dado para qualquer tipo de passagem do estado líquido para o estado de vapor, o estado gasoso. E nós temos aí, ó, 3 tipos. Eu falei para vocês em sala de aula: a evaporação, a ebulição e a calefação. Lembram? O professor trouxe. Como é que eu posso dizer que é uma evaporação? Por exemplo, quando a vaporização ocorre numa temperatura ambiente, por exemplo, a gente coloca lá, lavou a roupa, estende no varal, tá certo? Então, a questão da evaporação, que também acontece na salina, então, de forma natural, tá certo? Com o ambiente, a temperatura ambiente, tá certo? A gente vai ter aí uma evaporação, vai ser uma coisa natural, espontânea, tá certo? A ebulição ocorre, né, numa determinada temperatura onde é específica para cada substância pura, ok? E que pode variar de acordo com a pressão atmosférica do local. Isso aí é óbvio, tá? Então, ela se dá quando aquecemos, por exemplo, um sistema que vai, por exemplo, fazer o café, não é? Coloca lá o bule no fogo e a água, né, começa a aquecer.
tá certo? E para depois você colocar lá no café que está lá no filtro de papel, tá bom? Então, aí ocorre a ebulição. Ok, gente? Ok? Então, você vai ver a formação de bolhas, né? A agitação da água. A água começa a ferver, tá bom? Geralmente, isso, né, aqui, por exemplo, que é o mesmo nível do mar, geralmente a 100 graus centígrados ou 100 graus Celsius, ok? Calefação, aí o professor explicou também calefação. Também é um tipo de vaporização. Só que ela é o quê? Muito rápida. Ela é muito rápida, ok? Configurando-se como uma passagem abrupta para o estado de vapor que ocorre quando o líquido se aproxima de uma superfície muito quente. Exemplo, quando você tem aí, por exemplo, uma chapa que botou ali, vamos fritar um ovo, um exemplo, coloca a chapa ali para aquecer. Então ela está aquecendo, aquecendo, aquecendo. O que é que vai acontecer se a gente pegar e colocar uns pingos d'água nessa frigideira? Ela vai ser, você vai ver ali que a água vai evaporar brutalmente, abrupta. Ela vai, ó, rapidamente ela passa para o estado de vapor, né? Estado gasoso. Então isso aí chama calefação, ok? Sem dúvidas, tirar a dúvida de vocês, podemos continuar. Ainda na página 38, tem uma pergunta justamente a respeito aí, né, desse método, desse processo. Então, vamos para a página 38, abram aí e vamos falar aí sobre a extração do sal, tá bom? O NaCl, que é o cloreto de sódio. Vamos à resposta. Primeiro, vamos à pergunta, né? A pergunta é a seguinte: explique com suas palavras o princípio básico do processo de produção de sal marinho, tá? Bom, gente, vamos explicar aí juntos, nós dois, né? Eu e vocês aí de casa, né? Bom, gente, vocês viram ali que são tanques, e os tanques, né, tem a água do mar, e ela é colocada ali, né, ao natural, né, à exposição do sol, ok? Então, a água do mar, ela contém, na verdade, sal dissolvido, contém o cloreto de sódio, né? O sal dissolvido. O que é que vai acontecer? Vai evaporar. E o que é que vai ficar no fundo desses tanques? É óbvio que é o sal, tá certo? Que depois ele vai ser industrializado e vem para as nossas residências, ok? Vocês estão vendo aí, ó, pessoal, duas figurinhas aí, ó. A gente está vendo aqui, né, a extração do ouro, tá certo? E a gente está vendo aqui o amendoim com casca. A gente viu aqui nas aulas passadas sobre métodos de separação e no livro também tem tudo o que o professor explicou, né? Que algumas coisas o professor falou do livro e outras o professor trouxe à parte para complementar o nosso assunto, mas vocês estão vendo que tem no livro didático, tá certo? Então vamos aí, vamos ver aí a 20ª questão. De que maneira as misturas estão sendo separadas nas fotografias? Então, eu tenho duas fotografias aqui, tá certo? A bateia e tenho aqui na mão, aqui de um indivíduo, o amendoim com casca, tá certo? Então, ó, esses dois métodos que vocês estão vendo aí, a gente vai comentar sobre eles agora, ok? Então, vocês estão vendo aí, ó, desculpa, vamos voltar, que na primeira situação, tá? As misturas estão sendo separadas com auxílio da água, não é verdade? Na bateia. E a outra com auxílio do vento, não é isso? Então, continuando, ok? Dada a resposta, uma é com auxílio de água e a outra com auxílio do vento, tá bom? Agora sim eu posso passar e vamos para a página 39. Na página 39, a gente vai falar, pessoal, sobre a separação magnética. Olha só, separação magnética. Então, vamos ver aí o que é que o nosso livro traz para a gente poder responder. Bom, ele pegou uma mistura, tá, lá de limalha, de ferro e de enxofre. Inclusive, no livro, no final de todo esse conteúdo, ele traz experiências para a gente fazer ou no nosso laboratório no colégio ou em casa, e que dá para vocês fazerem, porque é um material que todo mundo tem em casa, tá? Então, misturou ali a limalha de ferro com enxofre.
Então você não vai ver a limalha, você vai ver uma substância só ali. Vai ver uma substância homogênea, tá certo? Mas eu quero separar essas, que é um método de separação de substância sólida e sólida, não é verdade? Então eu tenho aí um ímã que vai fazer justamente essa separação, a chamada separação magnética. Mas olha, o que é que o livro pergunta para a gente, a 21ª questão? Descreva com suas palavras o princípio de separação de misturas apresentada nessa situação, tá certo? O professor já explicou, mas vamos trazer por escrito ou no livro ou no caderno de vocês. Então, nessa situação, o método utilizado baseia-se na diferença de comportamento magnético, né, do enxofre e da limalha de ferro, sendo que esta, no caso a limalha de ferro, ela vai ser atraída pelo ímã e o enxofre não. E na figura você está vendo aí acima. O professor sempre busca ilustrar bem para que vocês possam ver e não esquecer, ok? Não adianta só ver e deixar para lá. Procurem ver e entender, né? Para poder não ficar dúvidas, ok? E lembro para vocês, ó, olhando para vocês, que vai cair no Enem, vocês precisam memorizar, porque tudo que a gente vê já é uma base para o vestibular de vocês, mesmo estando no 9º ano. Quem disse que não tem muito conteúdo que cai nas provas de vestibulares? Cai sim. Então acordem, preste atenção. Não leiam só por ler, procurem entender, para que vocês possam absorver o máximo de conteúdo para facilitar para o ensino médio, ok? Então vamos continuar? Vamos ver aí. Vamos ver. Está chegando a imagem. Olha só, vamos para a página 40 agora, ok? Agora, né? Para fazer agora. Para fazer agora. Então, vamos fazer agora. Vamos ver aí, ó, página 40. A página 40 eu busquei tirar uma foto e procurei colocar aqui para que vocês possam acompanhar comigo a leitura, vocês aí no livro e eu aqui, né, na figura, ok? Para que a gente possa entender aí a questão, como funciona o nosso rim, tá? A gente fala tanto, né, quimicamente, e o próprio nosso corpo, né, o próprio nosso organismo, o nosso próprio organismo, melhor falando, né, faz esse trabalho também, ok? De separação de substâncias, né? Separação de misturas. Olha como é importante. Bom, primeiro a gente vai relembrar aí qual é a função do rim. Não é eliminar substâncias tóxicas, não é? Produzidas pelo organismo ao realizar suas funções vitais, né? Eles recebem o sangue de todo o corpo por meio de uma artéria que se ramifica em capilares no interior do órgão. O tamanho dos poros presentes nas paredes dos capilares determina quais substâncias podem passar por elas e seguir em direção do meio externo, né? Aí a gente tem a água, íons e outras substâncias de pequena massa molecular passam facilmente pelos poros, né? Formando que substância? Formando a urina, não é verdade? Então, enquanto substâncias maiores, né, como células e proteínas, não pode atravessá-los, tá? Permanecendo assim no interior do nosso corpo. Aí a gente tem aí, tá, o sistema urinário, tanto masculino como feminino. Observe que é igual. Tanto o homem quanto a mulher tem a bexiga urinária, tanto o homem quanto a mulher tem os rins, tanto o homem quanto a mulher tem os uréteres, não é isso? Então é igual, né? Então o trabalho, o funcionamento do órgão é idêntico, não tem diferença entre o homem e a mulher, né? Então aquela mulher no colo do nosso rei do Baião, né? Que diferença da mulher o homem tem? Espera aí que eu vou dizer, meu bem. Né? Não cola, aqui não cola porque é igual, né? É igual. Vamos continuar? Esse professor é uma onda, né, gente? Mas é assim, é para a gente animar. A gente vai fazendo aí, estudando e vai estudando de forma animada, de forma gostosa, né? Para que a aula seja uma aula bem gostosa de ser vista e a gente tenha aí uma participação de vocês de uma forma realmente gostosa, tá? Vamos lá, gente. Vamos ver aqui. Vamos tirar a imagem do professor que está novamente atrapalhando. Tirado, vamos ler a questão. Vamos ver a questão, tá?
Então, referente àquela figura que a gente viu dos rins, né, leia o texto e responda as questões. Que tipo de processo de separação de misturas de rins realizam? É a A. A B, né? Deixa eu falar o princípio do processo. A. C. Descreva outro exemplo que pode ser observado em seu cotidiano, né, em que esse processo seja utilizado. Nossa, tem um bocado. Mas vamos lá. Vamos às respostas. Estão prontos? Então, tá subindo aí. A gente sabe que o rim filtra, né? Tira aí as impurezas, as substâncias tóxicas. Então, é um processo de filtração. Tá dada a resposta da A. Vamos ver a B? Vamos descrever aí como é feito esse processo? Muito simples, gente. O processo de filtração consiste na utilização de uma superfície que possua orifícios que permitem a passagem de algumas substâncias, de algumas, né? Ou seja, as menores, né? E sugere que outras, né, que são maiores, fiquem retidos neles. E a gente viu quando a gente falou, né, dos poros no filtro de papel, né, que vai coar o café, né? E a C, a gente dá a resposta de outros exemplos aí. A gente tem filtro em casa, aquele de água. A gente tem na separação, por exemplo, quem gosta de chá, a mesma coisa, né? Quem compra aquela caixinha que já tem naquele saquinho, né? O chá que está ali dentro, né? A erva que está ali dentro. Quando coloca na água quente, né? A água começa, né, a extrair, né? E passa pelos poros do sachêzinho, né? Passa pelo poro e aí a água começa a mudar de cor. O café que a gente já viu nesse instante, entre outras, não é? Então, ó, no tratamento de água de piscina, quando a gente vai fazer, quem tem piscina em casa, né, o funcionário, o caseiro, enfim, ou um especialista que trabalha aí fazendo aí toda a limpeza da piscina, né, também usa. Aí tem também na nossa casa aquela telinha que tem no ar-condicionado, também vai filtrar aquelas partículas. E tem tantos exemplos, né, gente? Mas esses aí são do nosso cotidiano, então vocês não vão esquecer. Não é verdade? Tá todo mundo lembrando? Ninguém vai esquecer? Muito bem. Podemos dar sequência? Vamos lá, então. Vamos dar sequência. Outra questão para vocês aí. Deixa eu ver se a imagem vai atrapalhar. Vamos continuar. Atrapalhou, eu desço. Depois eu subo. Bom, gente, continuando aí, ó. Reescreva as frases a seguir no caderno, substituindo as letras em destaques pelas expressões ou palavras que se encontram no quadro abaixo. Eu não coloquei a página e eu não me lembro a página, mas eu sei que é uma sequência. Se você começou do início, né, começar só pode ser do início, e está acompanhando direitinho, você sabe que é uma sequência, tá bom? Não me lembro a página, mas está desse mesmo jeito que está no livro de vocês, tá bom? Então, olha só, tem aí saturada, solvente, pressão, temperatura, soluto, mistura homogênea, e vem aí as alternativas. Vem aí as alternativas. Quais são? A solubilidade de uma substância influenciada diretamente pela A. É o quê? Você vai tirar o A e vai colocar se é saturada, solvente, pressão, temperatura, soluto ou mistura homogênea. E pela, aí tem B, que você vai substituir também e dá a resposta. É saturado, solvente, pressão, temperatura, soluto ou mistura homogênea. Vocês vão dizer aí. Vem a B. A B aí, ó. Ao separar suco em pó, podemos considerar que a água é o C. A água é o quê, gente? É saturada, solvente, pressão, temperatura, soluto ou mistura homogênea. E o pó do suco é o D. O D é o quê? Ou seja, o pó do suco é saturado, é solvente, é pressão, é temperatura, é soluto ou mistura homogênea. Não vou dar a resposta ainda, daqui a pouco eu dou, tá? Então, a C, uma é, ou seja, uma saturada, solvente, pressão, temperatura, soluto ou mistura homogênea, possui mesmas propriedades em todo o seu volume e não pode ser separada por filtração nem por decantação, muito menos por centrifugação. É o quê? Vamos ver aí para vocês substituírem o E por uma dessas que está em cor verde aí na tela de vocês. E também está no livro de vocês. A D. Quando a quantidade de soluto atingiu
Ó, a quantidade que o solvente poderia dissolver, essa substância, essa solução, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar... Aí F eu substituo por saturada, solvente, pressão, temperatura, soluto ou mistura homogênea? Certo? Vamos às respostas? Vamos às respostas. Bom, gente, a primeira alternativa A vai ser A é pressão e B é temperatura, gente. Certo? Então, coloquem aí as respostas para vocês. A B, a C vai ser solvente, tá na cara, e a D vai ser soluto. Então, substitua no caderno, colocando a frase inteira. E se puder, marcar com marcar texto ou colocar numa cor diferente, para que vocês entendam que foi a resposta do livro, melhor ainda, tá bom? A C, gente, é uma mistura homogênea, não é isso? E D, para terminar, a gente fala quando ela está saturada, não é isso? Então, o solvente não consegue mais, né, resolver o problema. Então, começa a ficar ali no fundinho, a gente começa a ver, mesmo sendo o sal que é facilmente dissolvido na água, se você começar a aumentar a quantidade desse soluto, vai saturar, como a gente já viu na aula anterior, e a gente começa a ver aquelas partículazinhas ali no fundo do recipiente. Podemos continuar, gente, porque vocês podem dar uma pausa, coloca no caderno e depois dá o play e deixa o professor falando, ok? Vamos ver aí, gente. Aí tem ali o Guilherme na geladeira, não é verdade? Guilherme na geladeira, Guilherme da nossa sala. Alô, Guilherme! É você aí fazendo picolé, viu, Guilherme? Um abraço para você aí e toda a sua família. Breve a gente tá junto aí nas aulas presenciais. Eu não vejo a hora. Tem muita coisa boa para a gente fazer no nosso laboratório de química. Vamos lá. Guilherme, você preparou aí um suco de uva e colocou-o no congelador para depois tomá-lo como sorvete, né? Após 20 minutos, Guilherme retirou, né, o lado. E ao experimentar a cabeça de Guilherme, Guilherme esqueceu de colocar o açúcar. Eita, tá aguado demais. Aí o que foi que ele fez? Ele foi preparar outro suco, ok? E aí ele colocou dessa vez açúcar e deixou lá por mais 20 minutos. Não foi a primeira, não foi 20 minutos, ele deixou de novo 20 minutos. Só que aí, quando ele foi pegar, pensando que já estava o picolé feito, ele percebeu aí que o líquido ainda não havia se transformado aí em sólido, ou seja, no picolé, né? Aí o que é que a gente pode falar aí sobre esse experimento do nosso amigo Guilherme, gente? O que é que a gente pode falar? Olha Guilherme aí, né? Retirando o picolé dele. O professor trouxe até a imagem, tá vendo? O professor trouxe até a imagem. Mas vamos ver aí, ó. O que é que pergunta sobre Guilherme aí? Pergunta o seguinte. Após Guilherme colocar o açúcar no suco, porque ele não congelou em 20 minutos, como da primeira vez, em que o suco foi colocado sem adição de açúcar? Vou explicar. B. O suco de uva é uma mistura. Vamos justificar. O professor gosta muito na prova de colocar isso, né? Justifique. Para saber se vocês entenderam. Então, subindo de novo aqui. Vamos botar aqui a imagem do professor na cara de Guilherme. Eita, ó, Guilherme, tá na tua cara aí, Guilherme. Então, vamos ver aí, ó. Gente, quando a gente adiciona o açúcar, ele vai interferir no ponto de solidificação da água, tá certo? Ok? Porque aí, quando a gente coloca, vai ficar mais denso, tá certo? E requer mais tempo para congelar, tá? Vocês já notaram isso? Quem não, observe. Quando a água é pura e você coloca para congelar, ela congela rápido. Quando ela não é pura, ela demora mais, tá? Então, ó, B, o suco de uva é uma mistura? Claro que é uma mistura, gente. A fruta com a água aí, gente, né? Ele é formado por moléculas de diferentes substâncias, né? Que estão misturadas fisicamente. Por quê? Porque a gente consegue, né, de uma maneira natural também separar. Ok, gente? Entendido aí? Vamos continuar? Vamos ver. Próxima questão, continuação. Vamos ver a quarta que está no livro de vocês aí, ó. Vou tirar a imagem mais para cá, vou deixar aqui embaixo. Está atrapalhando um pouquinho, mas depois eu subo mais um pouquinho. É bem grande a leitura dessa questão. Mas a resposta é uma besteira, né? Eu acho que vocês já mataram a questão, já devem até ter feito em casa. Mas vamos ver.
A extração de ouro é uma atividade que data desde os primórdios da história do homem, metal considerado nobre e durante muitos séculos o mais valioso. O ouro é utilizado em diversas aplicações, né? Desde joias até obturações dentárias, né? Quem não já viu aí o caba com dente de ouro? Quando o cara morre, às vezes, no cemitério lá, né? O coveiro, né? Não estou acusando ninguém, mas acontece. Vai, abre o caixão, quando ele vê lá para tirar os ossos e encontra esse ourozinho, ele guarda logo no bolso, né? O ouro é extraído por grandes indústrias em processos altamente meticulosos, né? Mas há também os garimpeiros, como a gente viu a bateia naquele exemplo que estava ao lado do amendoim, né? Que continuam extraindo, né, o ouro com técnicas que remontam, né, ao início da história. Como o ouro tem uma densidade maior do que a água, né, o ouro aí, ó, que a areia, aliás, o ouro tem 19,5 gramas por centímetro cúbico, a areia tem menos, tem apenas 2,5 gramas por centímetro cúbico. Então, para separar o ouro das areias auríferas, né, auríferas porque tem ouro, areia misturada com ouro, o que é que acontece? O garimpeiro usa um método de separação baseado na diferença de densidade entre os dois. Então, como é chamado esse método de separação? Como é que é? Gente, a gente já viu nos vídeos anteriores, né? É a levigação, ok? Então, marque aí na letra C. Tá aí ó, a estrelinha dourada, eu deixei a estrelinha de ouro, aquela estrelinha que só o Esporte Clube do Recife, o nosso Leão da Ilha, tem no peito, no brasão. Só ele em Pernambuco. É moral. Alô, torcida rubro-negra, né? Como o ouro é bom, né? Então, só o esporte tem esse ouro no peito. Seguindo, gente, vamos ver aí a quinta questão. Em nosso cotidiano, raramente são encontradas substâncias puras na natureza. Nós já comentamos isso, não é? Geralmente, elas estão associadas entre si, formando misturas. De acordo com as características dessas substâncias, né, utiliza-se um processo de separação de mistura mais apropriados, ok? Sabendo disso, que a gente já sabe, né, que existem esses métodos mais apropriados para determinadas misturas, a gente vai colocar V quando for verdadeiro e F quando for falso. Gente, questão de prova. Questão de prova. Então vamos lá. Por meio da evaporação, é possível separar o sal dissolvido na água? É brincadeira. De novo? De novo? E, gente, tá? Vocês viram nesse instante? É verdadeiro, né, gente? É verdadeiro. Bom, agora eu quero ver, hein? A separação de água e óleo é feita somente por destilação? É? Não. Não. Então é falsa. Existem outros métodos, ok? Continuando, vamos ver aí, gente. Continuando. Vamos ver aqui, ó. Passou. Olha o efeito que o professor está trazendo. O professor está ficando fera nisso aqui, não está não? As aulas estão melhorando, não estão não? A gente vai se acostumando aí. O homem evolui, o homem se adapta naquilo que ele tem, né? Então tá todo mundo se adaptando e fazendo aí as aulas à distância para vocês. E eu confesso que eu estou gostando muito, viu, gente? Estou começando a gostar. Bom, de novo, o papel filtro pode ser utilizado para separar líquido dos sólidos. Verdade, a gente não tem exemplo do café, né? Assim como misturas homogêneas. Toda mistura homogênea pode ser separada pelo método da filtração do papel? É claro que não, né, gente? É claro que não. Se você botar, por exemplo, aí a água e sal, a gente vai retirar o sal? Vai não, gente, vai não. Então é falsa. Bom, a destilação pode ser utilizada quando os componentes da mistura possuem diferentes temperaturas de ebulição. Maravilha! E a gente até viu lá a destilaria, eu trouxe na aula passada para vocês, né? Então isso aqui é verdadeiro, né, gente? Vocês viram comigo. E a decantação ocorre quando a substância menos densa se deposita no fundo do recipiente. Nós vimos nesse instante. A mais densa é que desce, a menos densa ela sobe. A gente viu nesse instante o óleo, a água e a areia. Portanto, isso aqui é falso, gente. É falso.
A sexta, a gente vai classificar. Quando é uma substância simples, ó, é SS, substância simples. Quando é substância composta, é SC. E quando é apenas uma mistura, tá certo? A gente vai colocar M, ok? Bom, o gás hidrogênio só tem moléculas, só tem átomos de hidrogênio. É o que isso aqui, gente? É uma substância simples, uma substância composta ou uma mistura? Seria S, 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 S. Não é verdade? Cadê aqui subindo o SS? Subiu aí, ó. Gente, só tem átomos de hidrogênio. Ok? 2. O ar atmosférico. Eita. O que é que tem presente no ar atmosférico? Né? Só é oxigênio? Só O2? Não, tem outras partículas também. Portanto, aí o ar atmosférico é uma mistura. Aí vem o gás carbônico. O gás carbônico é o CO2. Tem carbono e oxigênio. Então, quando a gente já tem dois átomos diferentes aí, dois elementos químicos diferentes, elementos químicos que a gente vai estudar, viu? Tá chegando a hora. Aí a gente vai voltar um pouquinho no livro, vocês vão ver, né? A gente volta. Por quê? Porque a gente tem falado muita coisa e vocês vão começar a conhecer esses elementos. A gente vai estudar também a tabela periódica, tá? Então, ó, se tem dois, vai ser uma substância composta, então vai ser SC, né? E o leite, nós vimos, né, que o leite, mesmo ele apresentando ser uma mistura, né, homogênea, ele tem ali vários elementos presentes, várias outras substâncias. Então, ele forma uma mistura igual ao ar atmosférico, tá bom? E o diamante, gente, é o quê? O diamante é formado por carbono. Então, só tem carbono. Então, só pode ser o quê? Uma substância simples, porque só tem esse elemento químico, carbono. Tá bom, gente? Tá dada a resposta do sexto? Posso seguir? Então, vamos seguir. Vamos seguir. Então, sim, marque lá no livro alternativa C, ok? Que ficou na sequência SS, M, SC, M e SS, ok? Marcou lá? Posso seguir? Quem tiver aí que eu estou um pouco adiantado, tiver vendo aí que tiver achando, aliás, que eu estou um pouco adiantando, estou correndo, estou, enfim, vocês têm um recurso de dar pausa. Então não tenho que reclamar, não. O professor tem que dar sequência, mas vocês têm aí para deixar o professor assim, ó. Ah, voltei a falar, porque deu play. Então vocês têm aí a pausa e o play, ok? Vamos lá. Página 42, agora eu coloquei a página para a gente não se perder. O que é que traz a página? Eita, trouxe aí, ó. Por isso que eu tirei a foto, porque realmente é uma questão grande, né? A fonte Venâncio, construída lá, né, no século XX, né, lá em 1940, eu não sonhava nem nascer, eu acho que nem os pais de vocês, talvez alguns avós, que tem avós que é bem mais novo do que isso. Eu vou chamar de bisavó lá para 1940, no Parque das Águas de Caxambu, né, estado de Minas Gerais. Então vamos ver aí, ó, algumas fontes e a composição dela, ok? E as características terapêuticas. Mas vamos ler o enunciado aí. Acompanhe no livro didático de vocês aí na página 42. Na cidade de Caxambu, situada ao sul do estado de Minas Gerais, encontra-se o Parque das Águas. Nesse local, existem 12 fontes de águas minerais com diferentes propriedades medicinais. Observe os nomes de algumas dessas fontes, a composição da água e suas características terapêuticas. Vamos ver aí a fonte Venâncio, que vai ter dióxido de carbono, bicarbonato de sódio, vai ter o carbonato de sódio, entre outras. Atua como relaxante muscular e calmante. Eita, como eu estou precisando disso. Diminui a pressão arterial, auxilia na digestão e na secreção biliar. Quem pode, pode, né? Só viajar aí, ó. Próximas férias, vamos lá para Caxambu, gente. Vamos lá para Minas Gerais. Bom, Dona Leopoldina, desculpa aí, gente, tem dióxido de carbono, também tem bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, bicarbonato de cálcio e flúor também. Então,
Quais são as características, o que é que ela beneficia o nosso corpo? Possui efeito sobre o fígado, vesícula biliar e intestino grosso, recomendada como estimulante para a digestão. Oh, maravilha! Vamos ver a fonte Dona Isabel, né? E o Condedu. Tem bicarbonato de sódio, tem bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio, bicarbonato de magnésio, tem o ferro, tem o dióxido de carbono, entre outros. Recomendada para quê? Principalmente para combater a anemia e a perda de força no corpo, que é chamada de astenia. Ok? Olha como é bom. Nossa, como é maravilhoso. Rapaz, já vou começar a juntar uma graninha aí. Preciso fazer uma viagem dessa. Vamos lá, vamos dar respostas aí. Ah, pergunta aí, ó. As águas provenientes das fontes apresentadas ao lado, aí vocês devem ser abaixo, eu não me lembro, mas como eu coloquei a minha figurinha ao lado, eu troquei, né? Que eu não sou bem besta. Eu vou falar abaixo, estando do lado, né? São substâncias puras, simples, pura compostas, misturas homogêneas ou heterogêneas? Resposta! São misturas homogêneas, gente, pois apresentam outras substâncias dissolvidas que não podem ser visualizadas, gente. A gente não consegue ver, a gente só vê uma única propriedade em todo o seu volume, tá? Aí vem aí, ó, B. Aí eu tenho que tirar a figurinha agora aqui, essa cara feia do professor. Vou subir para cá, pronto, que não atrapalha vocês em nada. Eu sei que vocês vão dar uma pausa, se eu colocar em cima ali, não vai dar para vocês responderem. Fica a carinha feia do professor aqui, ó, todo barbudo. Eita. B. Defina uma substância pura simples e cite um exemplo. Muito fácil. A gente viu logo no início desse conteúdo, né? Bom, uma substância... Vamos logo primeiro explicar, né? Que uma substância pura simples é formada por um mesmo tipo de átomo, ou seja, por um mesmo elemento químico em todo o seu volume. Aí a gente falou de várias aí. Nesse caso, eu estou trazendo apenas um. Vou trazer o O2, que é o oxigênio, cujas moléculas são formadas aqui, ó, por 2 oxigênio. Tá certo? Então, tá aí explicado, ok? E dado exemplo. Seguindo, descreva a diferença entre mistura homogênea e mistura heterogênea. É só você ver por fase. Quando você olha uma substância ali e ela tem um único aspecto em todo o seu volume, ela é homogênea. Quando a gente vê aquelas fasezinhas, se ela é monofásica, bifásica, trifásica ou polifásica, só pode ser uma mistura heterogênea. E a gente já viu isso várias vezes. Eita, aqui a carinha do professor já atrapalha. Sai daí, coisa feia. Fica aqui do lado. Pronto. Olha só. A mistura homogênea eu tenho que ler, né? Eu tenho que ler. Eu falei, mas tenho que ver o que foi que eu digitei aí para vocês, em vermelho. A mistura homogênea possui as mesmas propriedades em todo o seu volume e não conseguimos identificar visualmente as substâncias que a compõem. Já as misturas heterogêneas não apresentam as mesmas propriedades em todo o seu volume e, além disso, as substâncias que a compõem podem ser visualmente identificadas. Ok? Tá explicado? Tá beleza? Seguindo, vamos ver aí, ó. No fim do livro de vocês, devia deixar uma aguinha aqui do lado, que a garganta começa, ó, lá na página 46, tem aqui para a gente fazer aqui a palavrinhas cruzadas, ok? E eu já trouxe a foto, porque no livro está tudo respondido aqui. Bom, vocês poderiam usar aí, né, o bom senso de não responder olhando para o que o professor está trazendo, né? Poderia tentar sozinhos. E depois, né? E depois vocês olharem se acertaram, né? E se tiver dificuldade, aí fila, cola, não é? Bom, a água com sal é uma mistura substância. É o quê? Então, a água com sal a gente sabe que é uma mistura, não é? Então tá aí, ó, por isso que tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mistura. M-I-S-T-U-R-A. Mistura. Ó, certinho. Certo? Então, uma mistura. Aí vem substância caracterizada por apresentar átomos de apenas um elemento químico. Se só tem um, a gente tem aí o quê? Pura simples. Porque se tivesse mais de um, seria composta, né? Processo de separação de misturas que utiliza, né, uma membrana com poros.
aquele filtro de papel. Então, só pode ser o quê? Filtração. Tá bom? Então, esse primeiro ficou simples na horizontal, filtração na horizontal e na vertical, mistura, né? Para o lado direito, vamos responder primeiro os que estão na vertical, assim, ok? Assim. Depois a gente vai para a horizontal. Então, vamos fazer assim. Um dos fatores que alteram a solubilidade de uma substância é o que? A gente já viu, pressão e temperatura. Então, temperatura porque é maior. Então, tá lá, cabe certinho. Temperatura. Substâncias, né? Substância pura, cujas moléculas são formadas por diferentes átomos. Ó, a gente falou no quadradinho anterior, a simples, quando só tem um elemento, e quando tem outros elementos, a composta. Então, ficou composta. O que é que dissolve o soluto, né? O solvente? Então, tá aí, solvente, ok? Agora, ainda tem mais uma ali, ó, tem mais uma. De baixo para cima, processo de separar mistura sólido-líquido, poxa, em que o líquido muda de estado físico, né? É o que aí, gente? Leiam aí para mim o que é que tem? Evaporação. A gente viu lá a salina. Então, tá de baixo para cima, ok? Agora só tem uma na horizontal, processo de separação de uma substância de maior densidade que se acumula no fundo do recipiente. Vimos nesse instante que é a decantação. Completamos esses dois, vamos para o que está no meio aí, né? Esse pequenininho, na verdade, aí, ó, é um dos grandões que tem aí que sai misturando com outros. Olha só, vamos ver ainda aqui agora ainda na horizontal, assim, ó, vamos ver os que estão na horizontal. Todos eles, depois a gente vai para a vertical. Então, todos na horizontal. Vamos ver aí, ó, tipo de mistura na qual não é possível identificar visualmente as substâncias que a contêm. É homogênea, porque se identificar as fases é heterogênea. Então, coloca aí a homogênea. Mais embaixo, tem processo de separação de mistura, separação de substâncias utilizando acelerar a decantação, que a gente coloca o sangue naquela maquininha que roda bem rápido, que é a centrifugadora, né? Então, aqui, ó, então a força centrípeta é muito forte e aí acelera a decantação. Então, é o que? A centrifugação. Coloque aí, centrifugação. Aí vem solução com maior quantidade de soluto, né? Que certa quantidade de solvente que pode dissolver é quando ela fica saturada. A gente viu quase agora aqui. Solução na qual quantidade de solvente ainda permite, aí quando permite ser dissolvido o soluto, ela ainda está insaturada. E a última, na horizontal, diz aí processo de separação de mistura entre sólidos, né, que baseia na diferença de densidade, em que há uma passagem de água pela mistura. É quando a gente tem aí, por exemplo, a do ouro, né, a levigação, coloquem aí, levigação. Ainda embaixo aí do lado direito, gente, de baixo para cima, né? Aí, ó, processo de separação de mistura utilizando a fabricação de algumas bebidas alcoólicas, que a gente viu que em casa, né, algumas pessoas ainda fazem a destilação. Então coloque aí, destilação, ok? Aí vem aqui, ó, processo de separação de mistura, que é a magnética, coloque aí, magnética. De baixo para cima, aí, ó, tipo de mistura que não possui a mesma propriedade e composição por todo o seu volume. É chamada de heterogênea. A gente falou da homogênea, falando da heterogênea. E assim a gente fez todas as palavrinhas cruzadas. Deixa eu me despedir de vocês da aula de hoje. Foi um prazer, mais uma vez, poder, né, estar com vocês, mesmo em videoaula, mas fica aí a presença espiritual, o coração que bate mais forte, né? E que eu gosto muito de todos vocês, tá bom? Muita saudade, breve, se Deus quiser, se Deus assim permitir, estaremos todos juntos, tá bom? Tchau, pessoal, até a próxima aula de Química. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.